pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no SOS Servidores. Para você que está assistindo agora, boa noite. Para você que vai assistir amanhã de manhã, bom dia. E para você que vai assistir à tarde, boa tarde. Hoje nós vamos receber aqui, é um imenso prazer receber a Kelly Serpa, servidora Kelly Serpa. Eu vou deixar para ela se apresentar, porque eu sou, né, não tenho, não tenho como apresentar a Kelly. Eu já conheço tanto. Vou deixar para que ela se apresente. Kelly, é um prazer estar com você aqui. Um imenso prazer, tá? Ter você aqui, companheira. Queria que você se apresentasse um pouquinho. Então, queria dar boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo e dizer que para mim também é uma honra estar aqui, ter recebido esse convite seu para estar aqui e eu estou muito feliz. Você é minha companheira de luta, então essa troca aqui vai ser muito, muito especial e muito boa, porque é uma coisa que a gente está vivendo junto, como servidoras e como diretoras do sindicato. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui. É verdade. É verdade. Muito feliz de estar aqui. Kelly, eu queria te perguntar o seguinte: qual é o teu maior desafio hoje como diretora do CEP? Então, ser diretora do sindicato, ser diretor do sindicato, como você bem sabe, assim, é muito complicado, porque a gente leva junto com a gente anseios de uma categoria inteira, que, na verdade, muitas vezes, e infelizmente na maioria das vezes, não entende o papel do sindicato. Não entende isso. Então, assim, eu entrei no sindicato muito crua, sabendo muito de luta, mas sabendo pouco de sindicato. Hoje eu digo que eu sei bastante, que eu aprendi muita coisa e que agora estou até mais preparada para estar onde eu estou, lá no sindicato, mas é muito difícil lidar com esses anseios. Primeiro que a gente vem com uma situação muito complicada, que as prefeituras, isso não é uma realidade só de Itaguaí, infelizmente, elas não têm diálogo com os sindicatos. Eu acredito que daqui para frente isso vai começar a mudar, né? É todo um cenário que foi colocado e que Esse agora... é o maior desafio, eu acho. Exatamente. Para mim, é o maior desafio. Eu não sei se para você é isso. Sim, É o diálogo, né? exatamente. Porque sem diálogo não tem como se fazer muita coisa. As pessoas, os servidores esperam que o sindicato faça as coisas que não podem fazer. Primeiro que as pessoas têm que entender, o CEP somos nós, nossa força, nossa voz, não é bordão. É a realidade. Que não se faz nada se não tiver o filiado ali, se não tiver o servidor ali. Não, não adianta. Não adianta me cobrar, eu como diretora, eu quero a mesma coisa que você, eu quero a mesma coisa que todos os servidores, eu quero receber meus direitos, mas eu preciso que a mobilização seja feita todo mundo junto, porque só assim a gente vai ter força. Primeiro, isso é maturidade, né? Que a categoria tem que ter. Segundo, nem tudo a justiça vai resolver, porque a justiça demora 30 anos. O diálogo é muito melhor, é muito mais importante. A gente precisa ter esse diálogo, entendeu? E esse diálogo já não se tem há um tempo. O prefeito antigo já não era muito de dialogar, já não tinha muito diálogo. Esse, nenhum, tem diálogo nenhum. Fica muito complicado quando não tem esse diálogo. Mas quem tem a força de mudar isso é a categoria. E eu estou dizendo isso para todo mundo que é funcionário, não é só da educação, não, de todas as secretarias. Só quem pode mudar a nossa realidade somos nós. Indo atrás, correndo atrás, assumindo responsabilidade com a luta. Entendeu? Porque só a luta que vai mudar. Só que a luta não é hoje, a gente vai fazer um negócio, amanhã está resolvido. E eu diria, Kelly, luta, e eu vou complementar, união. Porque divergências, elas existem e vão sempre existir. Mas a gente precisa entender que a união ela é importante para mudar essa realidade. Você Exatamente. concorda? Concordo, exatamente, é isso mesmo. A gente precisa ter, mesmo com divergências, seguir um caminho. Ninguém pensa igual, eu não penso igual você, eu não penso igual outras pessoas. A gente diverge de pensamento, mas a gente tem que entender que essas divergências de pensamento, elas não podem afastar a gente do comum, que é o quê? Os nossos direitos sendo respeitados, porque a gente não está sendo respeitado. Entendeu? Não está sendo respeitado em nada. A gente não é respeitado nem na clareza da prefeitura. Mesmo que ela não queira conversar com a gente, ela tinha que ter clareza para dar informação. Ela não tem. Eles usam uma pessoa que não é nada, não é funcionária da prefeitura, não é representante sindical, não é absolutamente nada, para informar as coisas que o prefeito conversa, que o prefeito vai fazer com o sindicato. Gente, com os funcionários, isso é um absurdo. Isso não existe.
A gente não tem nem o mínimo de comunicação. Até porque o CEP, né, o sindicato, ele tem uma página oficial do Facebook que são lá postadas informações oficiais, não é isso? Exatamente. Kelly, falando já que você falou que existe uma falta de diálogo, isso é o maior desafio, eu queria te perguntar o seguinte: qual é a sua expectativa para as próximas eleições? Então, eu espero que, sim, que o próximo prefeito que entrar tenha maturidade de entender que o caminho é ter diálogo, entendeu? O caminho é ter diálogo. Com diálogo, ele vai resolver muitos problemas. Primeiro, que o funcionário que está em Itaguaí está trabalhando infeliz. Está trabalhando infeliz, entendeu? E quem trabalha infeliz trabalha menos, produz menos, entendeu? Ninguém de nós que é funcionário está pedindo favor, não, a gente está pedindo direito. A gente está pedindo direito. É só isso que a gente quer, nossos direitos. Nunca houve uma conversa nem para poder se parcelar, nunca houve conversa para isso. Se faz do jeito que quer, na hora que quer. Então, o que eu espero de um próximo prefeito é que ele tenha esse diálogo aberto. Gente, diálogo aberto não é fazer tudo o que a gente quer, não é. A gente sabe que não é assim. Mas é que a gente possa trocar. Que um pode. Não, ó, é isso aqui, a gente tem isso aqui para apresentar. Seja recebido, pelo menos, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, o que eu espero é isso, que tenha diálogo. E não é só com a educação ou só com os servidores, com a população em geral, entendeu? Porque o que eu vejo é a cidade um pouco abandonada. Agora não que tem mão de obra, porque é ano de eleição. Nós vamos ter aí vários investimentos na educação, né? E a gente espera que esses investimentos realmente venham a atingir ao público de fato da educação, os profissionais, os estudantes, as escolas. E eu acho, Kelly, que o diálogo é aquilo que você falou. Não é fazer o que o sindicato e o servidor quer. Servidor, porque o sindicato representa o servidor, é sentar e conversar, dialogar e chegar a um acordo, Exatamente. né? Nem perde um, nem perde outro. Exatamente. E o prefeito, o maior aliado do prefeito são os servidores. Pois é, e hoje os servidores estão adoecendo. Eu tive ontem na Secretaria de Educação para resolver um problema, um problema meu, né, lá na Secretaria de Educação, e o que eu vi lá foram esses contratados, né, que estão entrando agora nesse processo. Sim, o contrato. Muitos pedindo exoneração, mas muitos. Não aguenta. E a outra coisa era funcionários efetivos pedindo exoneração também, porque estão passando em outros concursos, estão indo embora. Estão indo embora da cidade. Tinha muito ontem. Eu fiquei assustada quando eu vi aquilo. Da quantidade de gente funcionários, servidores efetivos saindo para outra prefeitura. Isso é grave, né? Porque a cidade vai ficar sem servidor, a cidade vai. Nós temos servidores excelentes, servidores com mestrado, servidores que estudam para estar aqui. E nós vamos perder esses servidores porque estão insatisfeitos com o seu salário, seu plano de carreira, que não está sendo cumprido. Exatamente, porque assim, o plano de carreira de Itaguaí, a gente até, acredito que você também, a gente nessas andanças com o sindicato nos outros lugares no estado do Rio, nos seminários que a gente vai, a gente percebeu que o nosso plano de carreira é um plano de carreira maravilhoso. É um dos melhores planos de carreira que tem no estado do Rio. Só que esse plano de carreira não é respeitado. Não adianta eu ter uma coisa maravilhosa no papel se eu não tenho. Na prática, exatamente. Não é exatamente. E o que eu acho pior que acontece aqui em Itaguaí é que as pessoas que fazem parte do sindicato, inclusive a secretária de Educação, que é uma afiliada antiga, fez parte do sindicato em muitas lutas, usa isso de ser filiada ao sindicato inclusive, foi uma das pessoas que construiu esse plano de carreira, para, legitimar o que ela faz, o que eles fazem, né? Uhum. Que é não cumprir o plano de carreira. Na minha opinião, isso é muito feio, isso é pior. Sabe por quê? Porque se eu ajudei a construir uma coisa, eu estou ajudando a não cumprir, isso é um absurdo, eu teria vergonha. Então, assim, gente, bota a mão na consciência, entendeu? Bota a mão na consciência. Ninguém aqui está pedindo favor, não. A gente está pedindo o que é nosso de direito. Bom, então, para essa próxima eleição, você acha que tem que ter diálogo, não é Exatamente. Isso? E o que o CEP, né, espera dos candidatos a prefeito e a vereadores, porque nós também vamos ter agora
eleições, né? A próxima eleição vai ser de prefeitos e vereadores, né? Uhum. Então vão pedir voto, obviamente, que vão bater na sua porta e vão pedir voto. Seguidor, eles vão entrar, eles vão bater na sua porta, eles vão pedir voto. Procure buscar o plano dele, o que ele quer para melhorar a cidade, né? É isso que tem que ter. E o que o CEP espera? Então, o sindicato, acho que tem a mesma, né, a mesma coisa que a gente, é o diálogo, porque, né, a gente está muito complicado essa situação sem diálogo. Então, assim, a gente pretende fazer, né, vamos fazer com certeza uma carta compromisso Uma carta compromisso para todos legal. os candidatos a prefeitos assinarem essa carta compromisso. Vai ser feito tudo direitinho em cartório. Suas promessas. Exatamente, para poder, né, a gente ter. Isso já foi feito. Documentar. Exatamente, isso já foi feito uns anos atrás, até a própria dona Dulce fazia isso antes, e a gente vai voltar com isso esse ano E para poder voltar. geralmente, assim, você disse que já foi feito Já. essa carta compromisso há um tempo atrás. Vai voltar. Sim. Quando essa carta compromisso ela existia, era cumprido? Existia? Você acha que tinha assim um certo poder, né, para cobrar? Então, eu acho que tem sim. Por exemplo, o que aconteceu? A eleição que eu me lembro de ter sido assinatura foi, inclusive, a eleição que o Luciano Mota ganhou. Uhum. A verdade é que o Luciano Mota aconteceu aquilo tudo que aconteceu com ele, mas quem fez o plano de carreira foi feito na época dele. Ele assinou, acabou não cumprindo, mas assim, depois o que sucedeu ele foi o Wesley que deu, né, o plano. Ele assinou, o Wesley deu. Foi isso que aconteceu. E tipo assim, ele foi um dos que assinou. Independente do que aconteceu depois, que foi uma sucessão de coisas ruins, foi cumprida essa parte, o plano foi feito, entendeu? E é uma maneira de cobrar, sim. A pessoa, né, vai assinar aquilo lá, é uma coisa que está em cartório, está tudo direitinho. Então, assim, só que naquela mesma época nem todos os candidatos assinaram. Nem todos os candidatos. Tem candidato que não quer assinar. Então, assim, se o candidato não quer assinar um compromisso com o servidor, então você já sabe que ele não está a fim de cumprir algumas coisas, né? Exatamente. Entendeu? Eu acho que é importante, Exatamente. né? Claro que às vezes, vamos supor assim, o cara assinou ali porque vai cumprir alguma certa tipo de coisa. As coisas não funcionam no tempo, às vezes, que a gente quer. Uhum. Porque você vai pegar uma administração que já... Porque a administração pública ela é continuada. O prefeito muda, mas a administração é continuada, né? E aquilo continua. A gente vai mudar só o representante. Mas Sim. a administração é continuada. Então, assim, ele vai pegar ali uma coisa que ele não sabe nem o que está acontecendo direito, né? Para poder primeiro chegar ali e ver o que está acontecendo, para depois ver o que vai poder ser feito. E isso eu entendo. E eu entendo até, às vezes, não conseguir se dar tanta coisa no período de tempo. Enfim, o que eu não entendo é não ter diálogo. Então, na verdade, o que o sindicato também espera é que o diálogo seja aberto com esse próximo representante do executivo. E Kelly, você falou que só muda o prefeito. Sim. Certo? E o prefeito, ele vem e sai, mas o servidor, ele está ali. Exatamente. Ele passa 10 anos, ele passa 20 anos. Exatamente. Então, seria interessante, né, que fosse cumprir, que o prefeito, ele escutasse o servidor. Porque ele está ali, ele está vivenciando aquilo todo dia. Né? Ele sabe o que precisa mudar. Ele sabe onde precisa trocar, onde não deu certo, o que deu certo. Exatamente. Você concorda? Eu concordo. E o que eu acho também, aqui em Itaguaí existe muito uma cultura até das pessoas, dos políticos locais, alguns, né, claro, nunca generalizando, atacar os servidores efetivos porque eles não são moradores de Itaguaí, assim, na sua grande maioria. E isso é um absurdo, porque se fez um concurso. As pessoas daqui também tiveram oportunidade, como eu, que sou daqui, tive a oportunidade de fazer o concurso. Fui contratada um tempo, fiz o concurso, passei, sou efetiva. Estou efetiva faz 12 anos esse ano que eu sou efetiva. Então, você também é moradora da cidade. Mas então, não significa... Exatamente. Então, a gente tem que parar. E eles, assim, eu vejo em algumas situações até incitando a população com relação a isso. Isso é um absurdo. Não, porque entendeu? O servidor que está aqui, recebendo o seu salário, que estudou para estar aqui, estudou muito, abdicou de muita coisa, para estar no lugar que ele está. O dinheiro dele também é gasto aqui, né, em Itaguaí. O comércio daqui recebe também a remuneração desse servidor.
Exatamente. Direto ou indiretamente. Sabe por quê? Existe morador, e eu sei disso porque eu faço isso direto, moradores que vendem uma roupa na escola e que vendem uma roupa na escola e que eu compro, todas as pessoas que estão ali, como não é um investimento no morador que está aqui? Exatamente. Então eu acho que a situação é bem por aí, né? Não é diferenciar quem mora e quem não mora. Exatamente, mas isso sim, acontece, e acho que aqui ultimamente tem acontecido menos. O que está acontecendo hoje em Itaguaí os funcionários efetivos estão saindo, estão indo passando em outros concursos, estão indo embora, independente ou não, às vezes, do salário, às vezes, nem digo salário, do plano de carreira do local ser melhor ou pior. Simplesmente porque Itaguaí está deixando o seu funcionário doente. Kelly, são tantas perguntas que eu teria que te fazer, mas tantas que, olha, um podcast só, gente, não vai dar não, tá? Teria que ser 2, no mínimo. Kelly, eu quero te perguntar uma coisa. O piso, tá? Nacional do professor, eu vou passar aqui com relação ao professor. O piso nacional foi publicado agora, se não me falha a memória, ontem foi publicado e agora é lei, tem que ser pago. Antes não era assim. Cada município tinha que cumprir ou não. Agora é lei, tem que cumprir. Eu pergunto a você, o piso do professor, eu vou botar o professor, mas pode ser todos, está sendo cumprido? Não, não está sendo cumprido. Então, eu sei que a apresentadora aqui é você, mas eu sei que você conhece isso muito bem, de conhecimento mesmo, até de vivência, porque você é professora, e acho que não tem ninguém melhor para explicar o que está acontecendo com relação aos níveis. Você explica dos professores e eu explico dos funcionários, tá? Porque aí a gente consegue, né? Acho que... Sim. Então, eu vou passar essa bola, eu vou te apresentar agora. Vamos lá. O professor, o que acontece realmente é que o professor no nível 1, que é aquele professor que entra inicialmente... Que não tem ninguém mais no nível 1. Só para a gente esclarecer, ninguém, hoje isso. Na prefeitura, funcionário efetivo não existe mais nenhum no nível 1. Não. Todos os funcionários ou estão no nível 2 ou já estão no nível 3, tá? Por que isso? Porque o nível 1 é quem está entrou agora, um servidor que entrou agora e não completou os 5 anos. Nós já temos servidores com mais de 5 anos. Então, hoje, como eu vou explicar eu vou olhar para lá porque eu estou explicando para vocês. Então, hoje... A carreira do magistério. Do magistério. Hoje, o servidor não tem nenhum professor que seja com menos de 5 anos. Então, o nível 1 hoje, um professor com nível 1 hoje estaria ganhando R$ 1.803 reais. O que aconteceu foi que quando o servidor passou para o nível 2, que fez o seu primeiro quinquênio, né, que é a partir de 5 anos, ele baixou o nível. Foi para 1.600, foi para 1.600, baixou o piso. Ele foi para 1.603. Né? E daí em diante, ele foi subindo os níveis de acordo com esse 1.603. Ou seja, ele ganhava mais, ele sobe, ele ganha como recompensa baixar o nível dele, o piso dele. Se eu ganhava 1.800, eu fiz 5 anos, vou agora ganhar R$ 1.603. Isso foi o que aconteceu com o professor. Explique agora com base... Vou explicar para o pessoal do apoio técnico administrativo, que o apoio técnico administrativo é auxiliar de serviço escolar, cozinheiras, secretário escolar, administrativo escolar, todos esses são apoio técnico administrativo. O que acontece? É basicamente a mesma coisa. Quem está no nível 1 é aquele que não completou 5 anos, e quando você completa 5 anos, você muda, você ganha 6% em cima do seu piso, e mais 10%, que é o seu quinquênio, né? Então, o que acontece? O nível 1, quando a lei foi feita, o nível 1 era maior do que o salário mínimo. Só que já tiveram vários reajustes e hoje não é mais. Então, tipo assim, esse nível 1, que não existe ninguém na prefeitura no nível 1, tinha que ser o salário mínimo. Aí, em cima daquilo aí, depois de 5 anos, 6%, mais os seus 10% de quinquênio. Aí, mais 5 anos, que todo mundo já tem, aí os 6%, entendeu?
mais 10%. Isso não acontece. Se você pegar o meu salário hoje e diminuir os 6%, não dá o salário mínimo. Então, assim, tá errado. Tá completamente errado. Tá tudo calculado errado. Então, assim, a gente já vem fazendo denúncias sobre isso há muito tempo e já existe um processo do não cumprimento do plano de carreira, que na época que foi dada entrada nesse Tem até processo... foto aqui do Ministério Público, Aham. né? A gente indo lá, né, para poder cobrar. Constantemente. Exatamente. Então, assim, já tem esse processo do não cumprimento do plano de carreira, que já é um processo antigo, que naquele momento isso estava até sendo cumprido, mas agora já, como o processo, né, do não cumprimento, isso engloba também, que não está sendo cumprido, os níveis estão sendo pago errado. E aí, quando qualquer reajuste que tiver, tá? Como esse reajuste que teve agora, em cima desse piso que está errado, que está defasado, ele não está certo. Exatamente. Então tem que haver ali Exatamente. a readequar aquilo ali. Até porque, o que vai acontecer, Rita? O que acontece aqui na prefeitura? O concurso, não teve concurso, aquele negócio todo, e aí o que acontece? Ele também, fazer concurso, agora, ele tem que fazer o concurso, porque não tem funcionário. Mas fazer concurso vai esbarrar exatamente nessa situação. Porque o funcionário que entrar hoje... Está ganhando mais do que o funcionário que já está, o servidor exatamente. que estava E não pode, é contra a lei. Não pode. O funcionário que está aqui não pode receber menos do que o funcionário que vai entrar. Então, assim, o que vai acontecer? Uma vez que ele fizer o concurso, ele vai ter... que nivelar. Exatamente. Que acertar os nossos vencimentos, porque está tudo errado. Entendeu? Não tem para onde correr. Vai chegar uma hora que vai ter que nivelar. Bom, exatamente. Só para esclarecer, né? Kelly, vamos entrar um pouquinho no Fundeb? Sim. Você foi conselheira do Fundeb há algum tempo atrás. Sim. Sabe qual foi o ano? Recorda? Então, eu entrei no final de 2019 e saí no final de 2021. 19, 20, 21. Foram 2 anos ou 3? 2 anos. 2 anos. Kelly, hoje quanto tempo tem? Hoje qual é quem está entrando hoje no conselho? A lei mudou, parece. Sim, que... a lei mudou exatamente o ano que eu fui conselheira, foi exatamente o último ano do Fundeb com essa configuração. Então não passa-se mais 2 anos? Não, são 4 anos, acompanha o mandato do presidente. Então, gente, 4 anos com o conselho. É muito sério, porque você tem que saber quem você está colocando lá dentro, né? Exatamente. Vamos chegar aí. Qual a importância, né? Eu queria que você me dissesse o que é o Fundeb primeiro. Então, que é um fundo, né? Que esse fundo é um fundo criado pelo município, pelo governo federal, né? E uma parte pelo governo federal. É uma verba que vem direcionada do governo federal para a educação. Isso. Para a educação, para a manutenção da educação. Para o pagamento do magistério, né? E a manutenção da educação, né? Hoje são 70%. 70% para o magistério, 30% para a manutenção da educação. E os outros funcionários entram com manutenção da educação. Exatamente. Só pode Qual a importância do Fundeb para a educação? Então, eu acho que o Fundeb, não tenho certeza, é o que mantém a educação. É o que mantém a educação. É o que mantém a educação, entendeu? Imagina, 70% pagando o salário do magistério. Não é magistério, eu acho que não é magistério, é todos os funcionários da educação. Não, é o magistério. Só o magistério? Só. É destinado a 70% para o magistério, não necessariamente para o pagamento do magistério. Pode ser para você como é que fala? Crescer ali, né? Profissionalizar em outras, sei lá. Sim, para curso destinado. Exatamente, mas é diretamente para o magistério, 70%. E os outros 30% para manutenção da educação. A manutenção da educação são os outros funcionários, o apoio técnico administrativo e obra, escola, essas coisas todas. Só que a prefeitura alega que ela usa o dinheiro todinho para pagar a folha de ponto. Todo? Mas não pode. Pode. Quer dizer, pode, porque na verdade não é 70%, é no mínimo 70%. Então, se é no mínimo 70%... no máximo 70%. No máximo? E então não pode. Para o magistério? Não, para o magistério. Os outros funcionários podem, porque 30% é para manutenção da educação. Os outros 30% seriam para... Sim. Entendeu? Entendi. Essas dúvidas ocorrem muito, né? As pessoas precisam estar sabendo
o que que é a importância do Fundeb. Por que isso? Porque quando tem as reuniões, para as assembleias, para fazer uma votação e pegar esse conselho, né, votar para esse conselho, porque tem, gente, você não sabe a importância que é isso. Então, o que que acontece? Existe o conselho do Fundeb, né? Esse conselho do Fundeb tem representatividade, tem o governo, tem cadeira, tem a sociedade civil, os pais de alunos, e tem o funcionário do magistério e um apoio técnico-administrativo. Tem essas representatividades, né, dentro do conselho. O que que acontece? O que cabe ao sindicato fazer é a eleição para professor, né, o representante, e apoio técnico-administrativo. O sindicato faz a eleição, promove a eleição, porque está dentro da lei federal. Isso está dentro da lei federal. A lei diz que tem que ser assim. E aí o sindicato promove essa eleição. Essa eleição concorre qualquer funcionário da educação, para professor como professor e para apoio técnico administrativo como representante do apoio. E aí essa eleição é feita pelo sindicato, não precisa ser filiado para participar, é só ser funcionário da educação no município de Itaguaí. Assim, e tem também para pais de alunos. Pais de alunos também tem cadeira e também tem alunos do EJA. Também tem cadeira para aluno do EJA. Tem cadeira para... E existe, assim, dentro da lei federal, tem uma regulamentação que o município tem que fazer uma lei municipal. E aí, o que que aconteceu? O CEP tinha cadeiras. O gestor, né, o outro gestor antes desse, o último prefeito antes desse, ele fez uma lei e retirou a cadeira do CEP. Só que não houve interesse nenhum do que está agora de resolver isso também, entendeu? A gente tem até, inclusive, um processo na justiça, porque como a lei mudou, a gente entende que existe na lei federal uma cadeira que é nossa. Entendeu? E a educação alega que o representante dos professores, o representante do apoio técnico administrativo é do CEP. Não é do CEP, gente. Vamos entender aqui. O representante do apoio técnico administrativo e o representante dos professores não é uma pessoa indicada do CEP. A eleição, quem fez foi o CEP, sim. Porque é obrigada. Exatamente, porque está na lei federal que tem que ser. Entendi. Entendeu? Só que ali participou... quem quis, inclusive, né? Quem quis, muitas diretoras de escola com funcionários, o CEP, inclusive, ficou lotado de diretoras de escola, mais 2 funcionários, um professor e um apoio técnico administrativo para essa eleição. Então, assim, foi votado, foi limpo, foi, porque, né, teve a eleição e o que tem que acontecer é o que eu já falei. A categoria precisa entender o seu papel nessa luta e nessa guerra. Senão não vai ter, né? Não vai ter, precisa entender. E, tipo assim, aí vai para o WhatsApp, vai para a rede social para cobrar do CEP uma coisa que nem sabe se é isso ou não. Qualquer um cidadão de Itaguaí, qualquer um funcionário tem direito a ir lá participar das reuniões do Fundeb. Qualquer um tem direito a ir lá e ver as atas das reuniões e saber o que está acontecendo. Qualquer um tem esse direito. E essas atas de reunião, aliás, isso está na lei. Tá? Exatamente. Está na lei que tem que ter... Tá? Eu estou com a lei na mão, a lei 14.113, tá? De 25 de dezembro de 2020. É importante que vocês tenham essa lei em mão, que vocês, que vocês leiam essa lei para ter ciência do que é permitido, do que não é permitido, tá? E saber a importância do Fundeb na vida dos profissionais de educação. Tá? Você falou que o sindicato ele é obrigado por lei a fazer Na verdade, quem é obrigado, é o governo, né, a enviar para o sindicato para o sindicato fazer essa eleição. Tipo assim, o governo é obrigado... Ele é obrigado a chamar o CEP para fazer a eleição. Traz exatamente. aqui convoca a eleição, exatamente. Convoca. Porque, assim, muitas falas, inclusive, do governo com relação o CEP... Gente, não tem cadeira de representante do CEP. Não tem. Não tem essa cadeira. Isso não existe. Essa cadeira não existe. Tá? Isso foi tirado da gente há muito tempo aqui em Itaguaí. Nunca teve interesse de se voltar, os governos que passaram. Nosso sempre teve. Tanto que a gente está na justiça aí tentando voltar para o conselho, né? Mas é essa a situação que se apresenta aqui na cidade. Essa cadeira do CEP, ela não estaria, só para esclarecer, essa cadeira que o CEP tem de direito,
seria uma cadeira onde seria uma votação internamente com os diretores, Uma indicação mesmo de um uma dos indicação dos diretores. diretores para instalar, não da Exatamente. categoria. Exatamente, da né? categoria é essas aí que tem, entendeu? É. Até porque ali não é só afiliado, qualquer um pode participar, como eu estou te dizendo, entendeu? Do magistério, né, que estavam presentes no dia, o CEP indicou, né, um professor Não, para na verdade, assim, concorrer. alguns. O CEP, O CEP indicou dos que estavam presentes lá, não para dentro do CEP. E esse professor, ele era um professor que estava concorrendo com outro sim, professor. mas na verdade não houve uma indicação do CEP. Não né? houve uma indicação, foi uma votação. Exatamente. Aí quem era, por exemplo, nesse dia dessa votação, porque essa votação foi lá no CEP, é do Fundeb. Sim. A do Fundeb foi lá no CEP. Essa votação lá no CEP, ela, por exemplo, eu não posso votar para professor, porque eu não sou professora. Só pode votar. Para apoio técnico administrativo. Então, assim, o pessoal que é professor que está lá no CEP, eles tinham um candidato, né? Que não era o candidato do CEP, era o candidato da diretora Rita, era o candidato da diretora Kelly. Eu vou votar numa pessoa, eu tenho esse direito. Sou um ser humano, independente de ser diretor do CEP. Assim, mas o sindicato mesmo não pode indicar oficialmente. Kelly, essa votação que teve para o Fundeb, você estava lá nesse dia? Sim. Você presenciou quantos servidores da educação, professores estavam? Tinha muitos professores, muitos Não, tinha muito diretor de escola. Muito, bastante. Uma coisa, assim, absurda de diretor de escola. Eu penso, inclusive, Como assim, diretores? Porque diretores de escola, elas são professoras, né? Na sua grande maioria. São professor, tem que ser, inclusive, né? Mas... São professoras e elas podem votar, vamos dizer assim, no entendimento da lei. Mas as diretoras, para esclarecer, as diretoras têm uma cadeira delas no conselho, tá? Elas têm uma cadeira no conselho, que é a indicação do governo, lá, a votação do governo, existe essa cadeira de diretor de escola. O que eu penso é a seguinte coisa: você se prestar um papel a fazer o que elas fizeram na eleição do CME e na eleição do Conselho do Fundeb, não só ela, mas o governo. Então, eu não entendo, deve estar querendo esconder alguma coisa mesmo, né? Porque querendo de qualquer jeito botar alguém que seja do interesse deles para poder, né? Porque assim, a gente é daqui, é funcionário daqui. Eu recebi no meu celular mensagem de quem tinha que se votar. Já tinha indicados, entendeu? Então, assim, só que é o que eu te falo. A categoria é muito mais forte do que isso. A categoria não pode se permitir que o governo se mobilize muito mais do que a própria categoria, entendeu? Porque o que acontece? E às vezes, quando a gente fala de governo, parece que a gente está falando do pessoal de alguém. Ninguém aqui está falando do pessoal de ninguém. Ninguém aqui. Eu não tenho nada contra a pessoa desse prefeito ou de qualquer um outro prefeito. O que eu tenho contra é o que está sendo feito na administração com relação aos funcionários e muitas vezes até aos moradores, né, na sua parte. Porque uma vez que faz funcionário, está fazendo com morador. Entendeu? Então, assim, estava cheio de gente, né, de cargo comissionado lá para votar. Cheio mesmo, lotou, muito cheio. Tanto uma eleição contra a outra, entendeu? Entendi. Então, assim, fica muito complicado de alguma coisa. E, inclusive, Rita, eu acredito que seja até uma das suas perguntas, mas já que a gente está aqui nessa conversa, Quando eu estive no conselho, a gente entra no conselho, no primeiro momento, no governo do Charlinho. E se tinha uma impressão, a gente ficava meio na defensiva, assim, quem estava lá na época, assim, junto, que era do sindicato. Eu não era diretora do sindicato, eu era servidora, não estava como diretora do sindicato. Quem era diretor que estava lá era o Felipe, que estava numa cadeira, e a Carla. Não era diretora do sindicato também, a Carla Paz, que hoje é a diretora. E o que acontece? Naquele momento ali, a gente achou que entrou com esse pessoal do Charlinho, logo depois o Charlinho sai. Sai daqui, e aí o Rubão entra. Na verdade, quando ele entrou, a gente achou, porra, vai ficar melhor. Lê do engano, porque ficou muito pior. Entendeu? Foram coisas terríveis que aconteceram. Aí ele saiu, o Charlinho voltou, aí depois ele entrou de novo. Quando ele entrou ali, o conselho seguisse, né? Mas num clima muito ruim, muito difícil, e aí um dos momentos que nós estávamos lá, vendo as contas, inclusive foi até o professor Felipe, né? Que a gente tem que dar César o que é de César, ele olhando as contas e ele encontra uma sobra.
encontrou uma Ele encontra uma sobra. sobra de dinheiro. Quem estava lá nesse momento junto com ele era eu e a Carla. Naquele mesmo momento, ele que viu. Ele encontrou essa sobra, e quando ele encontra essa sobra, naquele mesmo momento a gente já se articula. E eu era presidente do conselho nessa época. Só que eu nunca sofri tanto na minha vida quanto aquele momento ali. Foram momentos muito, muito assim, desesperadores, porque até na porta da minha casa, gente da Secretaria de Educação foi lá para me intimidar, entendeu? Meu Deus. Entendeu? Foi isso. Teve É. manobra do governo, teve tudo isso. Kelly, para a gente finalizar, eu vou te fazer algumas perguntas, um bate e volta rapidinho. Uhum. O Fundeb, tá? Existe uma transparência, existe um site que coloca lá as atas, que coloca tudo isso. Você tem ciência? Não existe isso, mas a ata é pública. É pública. E onde se encontra essa ata? Lá na sala dos conselhos, no prédio da Secretaria de Educação. Então, gente, já sabe, né? Gente, vai lá, tá? vai lá. É lá que vocês têm que ir. É lá que tem que ir para saber tudo certinho, porque a gente não sabe. O Fundeb engloba todos os profissionais? Você disse que não, só os da educação. Da educação. E tem uma porcentagem para cada Exatamente. um. De onde vêm os recursos do Fundeb? Isso eu acho que é muito importante, né? Porque a gente não sabe de onde vêm esses recursos que entram lá para os fundos, né? Uhum. São 26 ou 27 fundos. Acho que 26, mais o Distrito Federal dá 27 fundos. E esses fundos, eles vêm, você sabe, dos impostos, Uhum. né? Vem dos Exatamente. impostos. Você confirma? Exatamente. ICMS, Exatamente. né? IPI. Mas quem faz a transferência desse Fundeb para o governo já pega direto. O governo, por exemplo, Sim, a Prefeitura de Itaguaí, já pega direto. acho que são feitos 2 depósitos. São 2 depósitos. 2 depósitos por mês. Isso. E isso daí é público, você pode entrar... Também é público. Não, é público no site do Banco do Brasil. Banco do Brasil. É. Ou Caixa Econômica. No caso aqui é Banco do Brasil. Não, quem manda esse dinheiro é pelo Banco do Brasil. Pelo Banco do Brasil? Pelo Banco do Brasil. Então, quais as fontes desse recurso, né? Nós já sabemos que são os municípios e Estado. E uma parte é o governo federal, que agora aumentou, né? Acho que agora Sim, não, mas era o Fundeb 10. vem todo do governo federal. É uma verba que vem toda do governo federal. O governo federal deposita o Fundeb, não tem... A parte do... Não tem não. É uma verba inteira do governo federal. Ela vem direto do governo federal para o município. Entendi. E como é feita essa distribuição dos recursos? Ela é feita com base em quê? Com base no número de servidores, com base no número de pessoas lotadas ou de alunos? Como é que é isso? Eu não posso dizer com certeza que eu não me lembro, mas eu acredito que tenha a ver com a quantitativo de alunos, eu acho. Matriculados. Exatamente, na rede, eu acho que é isso. Exato. E é muito dinheiro, tá, gente? Muito dinheiro. Muito dinheiro. Bom, os recursos destinados ao salário dos profissionais de educação, você já esclareceu, o nosso gestor, ele pode pagar a dívida, porque você falou assim, com esse dinheiro. Por que eu estou perguntando isso? Porque você falou assim, o Felipe, né? Recebeu... Encontrou uma sobra que não foi usada e ele ou devolve para o governo federal ou ele utiliza isso. E ele pode usar isso em salários dos servidores. Só que ele não pode pagar dívidas antigas. Ele não pode pagar as dívidas do... Não. Porque o Fundeb, ele vem referente para um ano. E existe um prazo para ser gasto. Tipo assim, o Fundeb do ano de 2023, ele pode ser gasto até abril de 2024, entendeu? Entendi. Então, assim, esse dinheiro tem que ser usado para esse exercício de 2023. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele não pergunta. pode pagar dívida de 10 anos atrás, entendeu? Kelly, deixa eu te fazer uma pergunta. Na sua opinião, você acha que um gestor que tem sobra do Fundeb está sendo um bom gestor? Não, porque o Fundeb não tem que sobrar. Não tem que sobrar. Não tem que... Eu sei que todo mundo fica querendo receber aquele dinheirinho, gente. Mas o Fundeb não tem que sobrar. O Fundeb tem que ser gasto para a manutenção da educação. Tem que ser investido, até porque não tem ar-condicionado nas escolas. Não tem. Tá uma vergonha. Então, assim... Cursos. Exatamente. Capacitação. Exatamente. Isso tem que ser investido. Não pode sobrar. E o primordial que tem que acontecer agora é o concurso, né? Porque não tem funcionário para trabalhar. Piso, aumento, Exatamente. tudo isso é com o Fundeb. Então, não tem que Ele sobrar. pode usar o dinheiro do Fundeb para pagar alguma coisa do ano. Dos anos passados, não. Tá. Quem
tem que fiscalizar isso? Você já falou, é o conselho. Não né? só o conselho tem Tem vários conselhos. Ele tem uma responsabilidade como conselho, mas a gente, como sociedade civil, Sim, a gente tem que fiscalizar como importante. sociedade civil. Fiscaliza o conselho. Exatamente. O conselho fiscaliza a verba, onde está sendo investida essa verba, e nós fiscalizamos. Deixa eu só te esclarecer uma coisa que as pessoas não entendem. O conselho fiscaliza a verba, vamos supor que eles reprovem as contas. Isso não impede o fundo de vir, não. Tá? Porque o conselho não está gerindo a verba. Não está gerindo a verba, entendeu? Kelly, olha só. Você pode a última pergunta, eu prometo, que eu já falei que teria que ser 2 podcasts. O conselho, ele... Vamos fazer outro. Vamos fazer outro. O conselho é composto por membros... Você acha que esse conselho ele é composto por membros eleitos democraticamente? Essa é uma pergunta que eu queria fazer. Então, eu vou te responder muito honestamente. Democraticamente foi, quando a categoria abdicou do direito dela de ocupar o espaço dela, não indo. Aí quem se mobilizou foi. Entendeu? Quem se mobilizou foi quem? Foi o governo. Para vocês terem a real importância do conselho. O governo se mobilizou para tomar todas as cadeiras. E foi o que aconteceu. Kelly, estamos finalizando, tá? Foi um prazer imenso ter você aqui. Eu que agradeço. Esclarecer tudo isso, que eu acho que foi muito esclarecedor. Vamos marcar outro podcast, pois né? A hora que você precisar, estou à disposição. Muitos assuntos. Muitos assuntos. E você tem alguma coisa a acrescentar, falar para os nossos seguidores? Então, vou falar uma coisa aqui, vou olhar aqui para vocês e vou dizer. Esse ano é o ano da mudança. Esse ano é o ano da diferença. Não troque 4 anos da sua vida por 30 que você vai ter que passar aqui no município trabalhando, entendeu? Esse ano é o ano de fazer diferença, é o ano da gente escolher um gestor, uma pessoa que vai fazer diferença, tanto como prefeito quanto vereador. Vamos analisar as propostas e tudo que vai acontecer para a gente poder não errar mais uma vez. Tá? Obrigada, tá, gente? Beijão. Pessoal, foi um prazer imenso, tá? Estar com vocês mais uma vez no SOS. Segue aqui, tá? No nosso, dá um joinha aí, segue. Compartilha isso nos grupos, porque isso são informações importantíssimas, tá? Um beijo no coração de vocês.